Bem-vindos, pessoal da MTB 90, nessa tarde de transmissões ao vivo pelo Facebook. Falamos com Raíza Gulão, Abraão Azevedo e agora uma grande surpresa de Portugal, direto de Portugal. Ele que foi campeão mundial de maratona em 2016, vice-campeão europeu. E estamos aqui com o Thiago Ferreira. Thiago, aqui no Brasil, você é muito conhecido pelas suas participações no Brasil Ride, mas a gente da MTB 90 tem o orgulho de ter você ao vivo, campeão mundial, atleta Red Bull 2018. Dê as boas-vindas ao público brasileiro que te acompanha e comenta um pouco aí sobre a sua vida atual aí no mountain bike. Bem, desde já obrigado pelo convite para estar presente no vosso programa. E, bem, estou no meu início de época agora, ainda só fiz 2 corridas oficiais. Por sorte e por bastante trabalho também são as minhas 2 primeiras vitórias de 2018. A primeira no Andalusia Bike Race, uma corrida por etapas, e outra que foi agora neste fim de semana. E, bem, está tudo a correr muito bem, os meus treinos também estão a correr bem, e quando se tem estas vitórias é sinónimo de que o trabalho está no bom caminho, por isso quero continuar assim. Legal, Thiago. Você atingiu o topo da categoria maratona do mundo em 2016, né? E em 2017 você também subiu ao pódio ali num sprint com o Alban Lacata. Sim. E conta pra gente como é que foi assim pra você esse seu segundo, vamos dizer, título, esse vice-campeonato tão próximo, Thiago, tão próximo de um bicampeonato mundial. É assim, no final fiquei um pouco triste por perder o meu segundo título ao sprint, não é? Mas bem, tanto eu como o Alban demos tudo durante a corrida. A determinada altura percebemos que a vitória podia cair para cada um de nós. Bem, demos tudo, não houve aqueles jogos de poupar mais um, poupar mais o outro, disputámos tudo, fomos leais um com o outro e, bem, ele ganhou, foi mais forte no sprint, e quando é assim fico de consciência tranquila que fiz tudo para poder ganhar, mas que não foi suficiente, ele estava mais forte. E pronto, ganhou o campeonato do mundo, e eu pude ter a minha vingança um mês depois, porque ganhei o campeonato da Europa e ele fez segundo, por isso ficámos quites. É isso aí. Eu notei que você correu com uma sapatilha de speed no Mundial, é correto isso? É verdade, é verdade. E qual que é a razão, Thiago? Qual que é a razão? Bem, o circuito, para além de ser muito rápido, tinha muitas partes de asfalto, de alcatrão, e então eu preferi usar a sapatilha de speed com o pedal de speed, porque se pode aplicar mais potência, não é? E ao mesmo tempo a sapatilha, como tem mais rigidez, sabia que numa prova tão rápida como esta e de tanta velocidade, que seria um ponto a meu favor. Aliás, o Alban Lacata também usou. Fomos os dois que usámos sapatos de speed e chegámos os dois ao fim num sprint. E essa sapatilha de speed tem float? Você tem um pouco de jogo ou você usa o taquinho sem float? Eu uso o taco cinzento, que é o que tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Certo. Mas que vai sempre mais preso do que um sapato de mountain bike, sim. Certo. Outra coisa que eu tenho notado, o Thiago, na sua trajetória, é que você vem usando o capacete aéreo recentemente. Ele não é muito quente, sim, não? É assim, eu acho, assim, não, acaba por ser mais cómodo também. Ele é fechado, mas ao mesmo tempo é arejado o suficiente, não é? Agora, claro, em provas como o Brasil Ride não o irei usar, porque são temperaturas altíssimas e é quase impossível de usar um capacete assim aéreo. Agora, na grande maioria das provas é possível usar, não há qualquer problema. Certo, eu também uma vez notando, eu sempre estou aí no mountain bike faz uns anos e eu fico notando as peculiaridades de cada atleta profissional. Você já utilizou o Barends, né? Aqui no Brasil o famoso chifrinho, não é um apelido muito bom, mas o tal do chifre.
E você utiliza, às vezes, em algumas provas, outras não. Como que você faz esse seu setup do seu cockpit? Não, eu deixei de usar os barendes quando comecei a usar bicicletas roda 29, porque os guiadores passaram a ser mais largos e naqueles single tracks, naqueles bocadinhos, naqueles trechos mais técnicos, ficava um bocadinho perigoso. E usei bastante quando era a roda 26, depois nunca mais usei. Certo. E você usa medidor de potência há quantos anos nas suas bikes? Assim, na bike de speed desde 2009, na bike de mountain bike desde 2012, 13, desde 2013. Legal, Thiago. Então você deve ter um arquivo muito grande das suas medições aí de potência. Você deve ser um trabalho fantástico do seu treinador, das pessoas que estão ao seu redor, poder acompanhar essa sua evolução, né? Porque hoje os watts dão muita referência de performance, né? Você no seu dia a dia, assim, você está 100% focado nos watts? Ou às vezes você fala, não vou olhar hoje, vou treinar no feeling? Como que é essa paranoia do watts? Se eu tiver os meus treinos específicos, eu faço 100% do treino a pensar e a olhar para os watts, sim. Treino também com o pulso para ter a referência dos dois valores. Se for um treino de mountain bike, como faço bastante e bastantes horas também, aí já não há tanto interesse de ir a olhar para os watts. Já são treinos mais tranquilos, mais técnicos, e então aí já não faz tanto sentido estar a olhar aos watts. Até porque depois podemos cair como é que eu vou explicar? Podemos ficar tipo dependentes só dos watts. Imagina que chegamos a uma corrida e que por algum motivo o medidor de potência deixa de funcionar e a gente não sabe o que fazer. E então há que ter também um bocadinho desse feeling para perceber qual é a nossa forma e para nos conhecermos a nós também, sem estar exclusivamente dependentes dos medidores de potência. Bacana, mas olha, é impressionante. Você tem quase 10 anos de arquivo aí na Bike de Speed, de watts, e sem dúvida você deve ter visto muita evolução, né? Vocês acompanham isso? Você tem assim você fala, esse ano eu estava com FTP de 400, aí eu melhorei. Você tem esses dados? O quanto a sério os seus treinadores levam isso? Claro, eu tenho esses dados todos, não é? E os meus treinadores também os têm. E conseguimos fazer comparações todos os anos de determinadas alturas do ano. Mas em termos de watts, em termos de peso, em termos de muitos fatores. Certo. Falando em peso, Thiago, você é um cara muito alto, né? Qual que é a sua altura? 1,94. É muito alto. Você usa uma bicicleta extra large, é isso? Não, large. Tamanho L. E mesa 130? Isso. Mesa 130 e o guidão? Sim. 720 ou 60? 700. A gente estava falando com o Avancini semana passada, ele e o Fumica usando 760. É muito largo, hein? É verdade. Vai passar na árvore uma vez na trilha, vai ter que frear, né? Seguramente sim. Eu corri uma vez em Portugal, numa corrida Douro Bike Race, do antigo nosso amigo Ricardo Marinho. João Marinho. E ele, na época, ele falou para mim, olha, você vai vir aqui em Portugal e você vai se encantar com a região do Douro. Você já participou dessa prova? Nunca fui. Infelizmente nunca tive. Os meus calendários calhavam sempre com outras provas e era sempre complicado para eu ir. Mas conheço bastante bem essa zona porque eu vivo a cerca de 1 hora daí. E então conheço minimamente a zona. Certo, é muito legal. E foi lá que a gente pôde conhecer um pouco da paixão portuguesa do mountain bike. Muito forte. Você ainda não era campeão mundial quando eu estive lá, era em 2011. E eu acredito que hoje realmente você deu uma evolução no mundial aí, na cultura portuguesa, né? Como é que foi a reação dos seus amigos e as pessoas em volta quando elas viram aquela foto sua no pódio com o champanhe, que foi emocionante? Até nós do Brasil ficamos emocionados. Bem, assim, ficaram todos bastante contentes e felizes por mim.
Uh, Bem, eu acho que é... Também não consigo explicar muito mais para além disso. Sei que toda a gente, os meus amigos e as pessoas que me são mais próximas, todas elas ficaram bastante felizes e orgulhosas de mim. Bacana, um título desse deve mudar a vida da pessoa, ainda mais na maratona, que é muito competitiva, né? O Sim, Thiago. sem dúvida. Não muda, não é que não vai mudar a vida de um atleta. Quanto muito podemos encarar as coisas um bocadinho diferente, podem surgir outras oportunidades, mas não é o facto de termos uma camisola de campeão do mundo que nos vai ganhar as provas no ano a seguir, ou que vai fazer com que tudo corra bem, ou que vai fazer com que eu possa treinar menos, ou que me dedicar menos. Pelo contrário, aumenta a pressão, aumenta a responsabilidade, aumenta o trabalho, aumenta tudo. E não é que sejam só coisas boas. Assim, traz muitas coisas boas, mas temos que continuar a trabalhar por elas, porque as coisas boas não vão chegar só porque eu tenho uma camisola. Não, sem dúvida. Você falou uma coisa muito certa. Deve aumentar a pressão, né? É Sim, quase ao sem contrário, né? E você tem um conterrâneo de Portugal, o Rui Costa, campeão mundial de ciclismo. Você conhece ele? Você pedala com ele? Conheço. Algumas vezes. E a Federação Portuguesa deve ter bons olhos hoje para o mountain bike com o seu título, né? Você Claro, foi o primeiro claro. português campeão mundial? Não, eu fui o terceiro português campeão do mundo, porque primeiro foi o Rui Costa na estrada. Sim. Já tinha havido um outro rapaz que foi campeão do mundo de júnior de pista, e depois fui eu de mountain bike. Perfeito. Thiago, e com esse seu tamanho todo, 1,94 m, você usa mais ou menos quantas libras no pneu tubeless? 1.6, atrás e à frente. Em PCI eu não consigo fazer a conta agora, mas depois a Isto gente... é mais ou menos 22, 24, se não me engano. É qualquer coisa assim, mais ou menos isso. Estamos lendo aqui, vamos ler as perguntas dos espectadores brasileiros aqui. Josmar Dinasta, parabéns, fera. Ricardo Brito assistindo. Márcio Barbosa. Obrigado. Vini Castro Day Rangel, top. Thiago, um grande abraço do Brasil. Victor Renato. Obrigado. Eric Kozer. Ricardo Tamaoka Xuxa, mande um abraço para ele e uma super prova. Steph Jäger. Você conhece o Mário Roma? Fala um pouco dessa relação com o Brasil Ride, Thiago. Bem, o Mário Roma foi um amigo desde a primeira ocasião em que eu estive no Brasil. Sempre se disponibilizou a ajudar em tudo o que fosse possível para estarmos na prova. No meu primeiro ano foi a minha primeira prova por etapas, nunca tinha feito nada assim do género. E fui com o Zé Silva, que curiosamente foi o meu parceiro na última edição. Pronto, e criou-se aquela relação de proximidade, não é? Porque falámos a mesma língua, gostámos bastante um do outro. No seguir, a possibilidade de ir com o Luís Leão Pinto, ganhámos a corrida, então criou-se ainda mais aquela ligação. E, bem, eu do Mário só tenho mesmo coisas boas a dizer, porque sempre que estou presente na prova, somos cuidados como se estivéssemos em casa. E noto que há um carinho muito grande por nós e por mim. Bem, é como digo sempre, eu todos os anos espero pelo final de ano para poder acabar a época no Brasil, porque sem dúvida alguma que é uma prova que gosto bastante. Legal, e você já participou de quantos Brasil Rides, Thiago? Se não estou em erro, 5. 5, e você venceu 1. E eu venci 1, mas já estive quase a vencer 3. E esse que você venceu estava com dupla com o Luís Leão? Com o Luís, sim. Luís Leão, que ontem ficou em terceiro no prólogo e hoje terminou em sétimo no Cape Epic. Por que você não está no Cape Epic, Thiago? Porque assim, é uma prova, para além de ser extremamente cara, é uma prova que, por exemplo, a minha equipa, que é a Protec, não é? Da IMT Racing Team, corre com bicicletas Protec, não tem grande interesse no mercado sul-africano. E então eles ponderam todos os anos se o dinheiro que se vai gastar à África do Sul, se não será mais interessante investir em boas provas pela Europa, onde o marketing e as marcas vendem mais, e achamos que é melhor ficarmos por cá e não ir ao Cape. E com a agravante de
o K-Pep que é nesta altura, teríamos que treinar bastante para estar a um bom nível e poderíamos hipotecar todo o resto da temporada, ou por uma queda, ou por ficar doente, ou por N fatores. E então eu pessoalmente também prefiro não correr esse risco, prefiro me concentrar nas provas aqui mais pela Europa. E depois, quando os grandes objetivos, que é os campeonatos da Europa, que vão ser agora dia 22 de Abril, e os mundiais, que serão em setembro, já estarem feitos, então depois aí poder desfrutar um bocadinho, ir a provas como o Brasil, como a Colômbia, provas desse género. Certo, você tem um novo companheiro esse ano, que é o Hans Beckens. É, exatamente. E você vai participar do Brasil Ride com ele? Exatamente. Será o meu parceiro para este ano. Que dupla forte, porque ele já venceu o Brasil Ride também. E tem muita experiência, acostumado com o calor do Brasil. Você que correu o Brasil Ride da Chapada Diamantina e correu agora o de Porto Seguro, qual que é a maior diferença entre as duas localizações em termos de pista? É assim, eu preferia, em termos de etapas e de percursos, eu preferia o Brasil Ride da Chapada. Mas claro, tendo toda aquela estrutura à beira da praia, muito mais próximo do aeroporto, é claro que para nós atletas também nos torna tudo muito mais fácil. Mas em termos de etapas principalmente das etapas, eu gostava mais das da Chapada. Na Chapada a gente tinha trechos clássicos, vamos dizer assim, no mountain bike brasileiro, que era o prólogo, que era divertido. O Vietnã, que era uma loucura, que e lá você deve ter empurrado também, cara, não é possível que você subiu para lá. Não há super-heróis, não é? E depois a gente tinha o cross country, que tinha a famosa descida da igreja, e que também era muito legal. Nessa linha de ultramaratona, o Thiago, você acha que a vitória na ultramaratona depende de muitos fatores, porque são vários dias, né? Então, às vezes, você come um negócio, parece que hoje o companheiro do Lino Schurter teve uma intoxicação alimentar e eles vão abandonar a prova. Então, assim, como você vê assim, essa diferença? Assim, é muito complexo vencer uma ultramaratona? É muito complicado vencer uma ultramaratona, porque há N fatores que podem influenciar, não é? Uma noite mal dormida, um dia mal passado, um problema na bicicleta, qualquer coisa que a gente tenha comido que não fez bem. E temos, por exemplo, no caso do Brasil, não é? Temos 7 dias. Em 7 dias, muita coisa pode acontecer, não é? Um resfriado que a gente pode apanhar enquanto vamos jantar e voltamos. E, bem, todos esses fatores influenciam bastante numa prova dessas, não é? E, sim, sem dúvida alguma, que é muito complicado ser regular e conseguir ganhar uma prova dessas, sem dúvida. Sei, quando você que conhece o Avancini de bastante tempo nas provas, principalmente no pelotão da frente, você vê ele ganhando hoje a etapa, assim, que vem à cabeça? De remete que ele também é uma escola Brasil Ride, né? Ele teve a escola do Mário Roma e chegou ao topo. Como é que você vê isso, essa ascensão do mountain bike brasileiro na ultramaratona? Assim, vindo do Henrique, não é uma surpresa, porque ele já há muito tempo que mostra que tanto no XCO como nas maratonas ou ultramaratonas também tinha grandes capacidades para estar na disputa das corridas. Não é? Eu lembro-me a primeira vez que ele ganhou o Brasil Ride, poucas maratonas tinha feito, pouca experiência tinha neste tipo de provas e ele já vinha no grupo da frente connosco, sempre sem ali acompanhar, muitas vezes nem era propriamente ele que falhava, era mais os parceiros que não aguentavam o ritmo. Por isso o Henrique tem um talento tem talento e muito trabalho, não é? Para conseguir fazer isto que ele tem feito. E agora estes dias eu tive a oportunidade de falar com ele antes de começar o Cape, para desejar boa sorte e tudo isso, e ele tinha-me dito que estava com esperanças, que estavam mais fortes este ano, que a equipa já estava com mais experiência em relação ao ano passado e que estavam com expectativas altas porque tudo lhes estava a correr bem. E a vitória de hoje não foi uma surpresa para mim, porque quando ele me disse isso eu já estava à espera de um bom resultado nestes primeiros dias. Certo, você é um atleta olímpico, você correu Olimpíadas do Rio de Janeiro. No Rio. Eu fiz uma pergunta para a Avancini e eu vou fazer para você sobre as Olimpíadas.
vocês andaram na pista seca a semana inteira, teve até um incêndio na pista, de tão seco que estava. E aí parece que São Pedro jogou uma tremenda chuva na noite da prova. Sim, é verdade. Como é que foi, assim, quando você acordou e olhou e falou, meu, tá tudo molhado, a gente não treinou nessa pista molhada, você trocou pneu, você trocou coroa, qual que foi essa sua movimentação quando vocês descobriram que o piso não ia ser mais um piso seco como o do dia anterior? Bem, a verdade é mesmo essa. Mesmo nós em Portugal andámos a fazer um estudo, não de laboratório, mas quase, com a universidade, com uma faculdade aqui de Coimbra, muito conceituada, por causa dos níveis de umidade, o que é que tínhamos como tínhamos de hidratar, como tínhamos de fazer tudo e mais alguma coisa, e na verdade é que chegámos ao dia da corrida e as condições estavam completamente diferentes daquilo que tínhamos previsto. Eu, no meu caso, não troquei absolutamente nada da bicicleta, até porque estava a chover, é certo, mas o terreno continuava rápido, não é? Só aquela parte da meta que ficava um bocadinho mais lenta, que foi onde se criou lama, porque todo o resto do percurso era bastante rápido. Mas sem dúvida alguma que foi um choque muito grande. Nós andávamos a treinar com temperaturas altíssimas de calor e depois chegámos àquele dia, estava frio, acaba por estar uma temperatura mais fresca, não é? E com muita chuva. Bacana. E a gente teve um ingrediente maior que era o Peter Sagan, né? Exato. Assim, todo mundo vai ficar querendo saber, né, imaginar o que seria se ele não tivesse furado o pneu. Mas tem uma teoria, Thiago, que as pessoas falam que o Sagan, até por ter visto que tinha chovido e tal, ele percebeu que não ia dar para ele e ele jogou tudo ou nada. Aquela coisa de sair de último e ir para terceiro consome muita energia de um atleta em umas Olimpíadas? É assim, eu acho que consome muito, mas primeiro eu não acredito nessa teoria da questão da chuva. Segundo, consome bastante, mas ele, como sprinter que é, e se ele faz isso e a gente vê N de corridas em que ele sai num sprinting que vem a 50, 60 km/h, tipo do 20º, e consegue passar o pessoal e ganhar a etapa. Já vi o Sagan a fazer isso meia dúzia de vezes. A minha opinião é que ele teve realmente muito azar. Eu lembro-me que ele durante a semana, os dias de treinos, furou bastante vezes, partiu 2 vezes a corrente, porque a boxe deles era mesmo à nossa frente, a boxe de Portugal, e recordo-me que ele a treinar, houve um dia que também furou 2 vezes, partiu uma corrente. É assim, acredito que a destreza dele e a potência que ele tenha para pedalar seja tanta que ele já tem um pouquinho de dificuldade a escolher se calhar as linhas mais limpas para passar. Então aquilo era uma força brutal, está a ver? E então ele passa por cima de tudo. Eu acredito que tenha sido mais um problema desses do que propriamente um problema de chuva ou um problema do que quer que seja. Porque um atleta como o Peter Sagan, ou ter a opção de ir correr no mountain bike, é porque sabia que estava bem, porque ele não se ia pôr a jeito, uma figura destas, não se ia pôr a jeito de chegar ali e ter um mau resultado, porque ele não tem necessidade nenhuma de fazer esse tipo de coisas. É verdade, ele também não... Ele tem uma paixão pelo mountain bike, ele claro. Começou pelo mountain bike, e quando você olha um pouco para a história do mountain bike, o próprio John Tomac, ele veio do Speed, né? Ele corria pela 7-Eleven, e então assim, o Sagan, ele teria feito um grande... Ele fez bastante, eu acho que ele teve nas Olimpíadas, indo lá, sim, sabe, dúvida, treinado, sim. Parece que ele foi nos Estados Unidos treinar também antes, então assim, ele foi um... Olha, Thiago, eu não sei, mas eu acho que ele ameaçaria o Nino Schurter se ele corresse de mountain bike, não? Eu creio que sim. Eu penso que sim, também concordo dessa opinião. Certo, mas agora a gente tem o Sam Gaze que deu o recado aí na primeira etapa da Copa do Mundo. Você não investe mais em cross country não, né? Você compete Copa do Mundo? É sim, não passa... Não é um objetivo que tenho, fazer provas de cross, não é? Porque eu gosto mesmo destas longas distâncias, outras maratonas e provas por etapas. E é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu sinto que faço as diferenças.
e é por aqui que eu vou ficar. É claro que quando começar o ciclo olímpico, com os pontos que eu ganho nestas stage race, conseguir pontuação suficiente para estar na disputa de uma vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio, aí poderei mudar um bocadinho o meu programa, alinhar mais numas taças do mundo de cross, fazer umas provas nacionais. Não está posto totalmente de parte, mas não é o meu objetivo. Certo. A gente está finalizando, a audiência está boa aqui. A gente fez essa live através do Piva, né? Conseguiu falar com você. Fazer mais algumas últimas perguntas, ler uns comentários e a gente encerra. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Bel, pelo convite. Tiago, na sua bike, você usa um canote muito alto. Você usa um canote de 400 milímetros? Não, 500. 500 milímetros. E tem alguma razão? Mas por uma questão de segurança, é só por uma questão de segurança para não ficar tão. Para não haver problemas de partir o quadro, qualquer coisa assim. Eu prefiro ter mais canote dentro do quadro, só por daí ele ser de 500, não é porque preciso de um de 410 era suficiente para mim. Certo. E você usa o pé de vela de 180? Não, 175. E você anda no Eagle ou XTR? Eagle. Eagle Coroa 38 ou 40? 6. 36? Não tenho força para isso. É 34, 36, não mais de 36. Interessante, Thiago. Bom, muito obrigado aí. Bem-vindo à MTB 90, é um projeto brasileiro. Obrigado. A gente está aqui acompanhando o mountain bike, a gente fala direto com o Mário Roma. A gente já entrevistou o Mário Roma no estúdio uma vez, logo no início do canal. Ele falou de você, falou que é um orgulho ter você nas provas dele. E então, assim, muito bem-vindo à MTB 90, que a gente possa fazer mais entrevistas como essa e que você tenha um bom ano. Estamos aqui torcendo para você. Obrigado, igualmente. Dê um recado aí para o pessoal do Brasil. Bem, agradecer todo o carinho que têm sempre por mim e que continuem a poder desfrutar ao máximo do mountain bike aí no Brasil e espero estar perto de vocês no próximo Brasil Ride. Valeu, Thiago. Um grande abraço. Obrigado igualmente. Obrigado.